Olá você, Padre Marcos, nessa terça-feira maravilhosa aqui, para a honra e glória do nosso Deus, mais um programa Bendita a Hora. É isso mesmo, ao vivo aqui junto, vamos hoje celebrar assuntos muito importantes. Então nós vamos celebrar a Deus, né? Porque Deus é que nos dá a oportunidade de falarmos, de aprendermos juntos, da gente poder nos aproximar, estar pertinho um do outro. Isso é coisa de Deus, como diz, não é? Olha, você já ouviu falar de crianças ou pessoas já adultas superdotadas, com grandes habilidades intelectuais? Eu já. Será que essa geração nova aí de sobrinhos nossos, a gente percebe eles assim tão rápidos, né? Será que isso tem alguma coisa a ver? Não, isso é normal, mas e algumas crianças, alguns adultos têm um comportamento diferenciado, né? Vamos entender isso dentro do acompanhamento psicológico, né? Tá bom? Isso aí é super legal, nós vamos falar um pouco sobre dessa psicoterapia das altas habilidades, um assunto muito importante, tá? Já já você vai gostar muito de quem vai falar com o padre esse assunto aí. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre Pilates. Pilates hoje virou um sucesso, né? Hoje pessoas de várias idades fazem Pilates, homens, mulheres, muitos idosos, mas pessoas não idosas também. Nós vamos falar sobre os benefícios, qual realmente a importância aqui do Pilates. E vai ser importante, a senhora que está quietinha, eu não gosto. Não, a senhora vai entender, o senhor também. Já já nós vamos falar sobre tudo isso aí, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho que está fazendo muito sucesso também, a copinha feminina de futebol. Dá uma olhada nesse VTzinho aí para a gente se enquadrar em tudo que a Rede Vida está trazendo. Dá uma olhada. Primeira Copinha de São Paulo de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Em dezembro, transmissão para todo o Brasil na Rede Vida. Veja, vibre e valorize o futuro do futebol feminino brasileiro. Na sua tela, na sua casa, na sua cidade. Copinha Feminina no canal da família. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Minha gente, show de bola, hein? Futebol da copinha, né, para as meninas, feminino, é bacana, hein? Rede Vida tá que nem um furacão, né? Tá acompanhando tudo nesse mundo aqui, tá certinho aí. Gente, então são esses os assuntos, e agora vem junto com o padre, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Tudo com Jesus, nada sem Maria, nossa mãe. Ó Senhora nossa, nós pedimos o seu poderoso auxílio. Interceda por nós, ó Mãe, pelos doentes, por aqueles que trazemos no coração e pela paz no mundo, Senhora. A Senhora que sempre falou para nós orarmos sempre pelo fim das guerras. Por isso nós pedimos agora, Mãe, pelos que sofrem no mundo inteiro e nas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Depois da vinhetinha, Padre Marcos e ela. Olha, para a gente falar sobre a psicoterapia nas altas habilidades, eu só posso trazer ela aqui. E vamos ver se o Rodrigo está esperto. Rodrigo, você tem a música dela aí ou não?
Sensacional. Olha isso aí. Ó. Que bonito. Meirinha, Meiricamia. Essa música é sua, filho. É minha, né? Essa música é Elvis Prasley. Olha, hoje Presley. estão espertos mesmo. Não é? É. Meiricamia para nós sempre. Para mim, é sempre uma alegria ter você aqui. Nossa, e pra mim é um prazer estar sempre aqui com vocês, essa família maravilhosa. Maravilhosa. Sempre agradecendo vocês aí pela companhia. Muito obrigada por estarem aqui com a Vou gente. fazer uma pergunta aqui pro Mineiro. Mineiro, eu não quero colocar você em rosco nenhum, porque eu sei que você é um homem apaixonado pela tua esposa. Mas a Meiricamia, com esses detalhezinhos que ela põe aqui na testinha dela, ela tá uma fofa, não tá? Você concorda? Ficou bom? Tá o quê? Tá linda! Ai, obrigada. Você tá linda! A nova moda, a nova moda. Olha, você sabe que a mulherada aprovou, viu? Que moda é essa? Tem um nome assim já? Ah, eu acho que são lá os enfeites. Hoje em dia a gente enfeita tudo, né, padre? Ficou muito bonito pra Enfeita você. cabelo, a testa. Menina, mas tem a ver com a sua personalidade, sabia? Isso, Você é eu aquela- gosto. Você gosta. Gente, olha aqui, ó. Gosto de brincar com os personagens, sabe, da vida, padre? A gente tem que desconstruir um pouco o nosso personagem, que às vezes a gente usa a mesma personagem, tipo assim, é sempre psicóloga, é sempre do mesmo jeito. Às vezes a gente tem que trocar um pouco o cabelo, um pouco trocar os acessórios, né? Porque a gente enjoa, né? Eu qualquer dia vou vir aqui de Dom Juan de Marco. Aí seria maravilhoso. Vou fazer aquele bigodinho viradinho pra cá assim, ó. Viu, Barbá? Dom Juan de Marco, que você gosta, tá? Tá? Seria É isso aí. ótimo, padre. Pra gente te ver diferente, sabe? É muito legal. Eu super gosto, legal. adoro. Gente, olha aqui, ó, Meiricamia, que ela, só pra relembrar, psicóloga, teóloga, tá? E tem mais, ó, e palestrante, não tem pra ninguém. Meirinha, olha, nós estamos com esse assunto de hoje, tem um VTzinho pro pessoal familiarizar? Dá uma olhada, Meirinha, nesse assunto aí, ó, vambora. Vamos lá. A superdotação, também conhecida como altas habilidades, é um assunto que vem crescendo durante os anos. A importância de debater temas como esse se faz necessária, principalmente por conta da incompreensão que o cerca. É comum que as pessoas superdotadas, em especial jovens e crianças, sejam taxadas como hiperativas, teimosas e até mesmo indisciplinadas. E isso ocorre pela falta de conhecimento e capacidade que os responsáveis têm de orientar esses sujeitos. As pessoas superdotadas têm alto grau de curiosidade, atenção, autonomia, facilidade de aprendizagem, criatividade, entre outras características que podem ser distorcidas quando não há entendimento sobre o assunto. Por isso, a psicoterapia é de extrema importância tanto para os familiares e professores quanto para o próprio sujeito, pois auxilia na percepção de como se deve lidar com a superdotação da maneira mais eficaz possível. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as altas habilidades, acompanhe agora o Bendita Hora. Olha, é um assunto aí que eu acho que ele é bem expressivo para todas as famílias, viu? E é um assunto que só agora está começando a ser mais estudado. Mais estudado e mais discutido entre as famílias isso. também. E eu acho que é interessante as pessoas de casa saberem de onde vem isso, né? Então, por exemplo, existe um psicólogo chamado Howard Gardner. Ele criou uma teoria que ele diz o seguinte: hoje em dia você já não mede a inteligência de uma pessoa só pelo QI. Então, lembra que antes tinha aquele teste do QI teste e do tal? QI e tal. Hoje você tem várias, múltiplas inteligências. Então, por exemplo, a gente vai ter a inteligência linguística, que é aquela pessoa que tem uma capacidade de se expressar, de se comunicar através da fala, através da escrita, né? Então, você vê que a pessoa tem um talento para escrever, para falar e tudo mais, que é o caso dos apresentadores, é o caso de palestrantes, professores e tal. E vai ter, por exemplo, a inteligência musical, que são aquelas pessoas que só de ouvir já consegue distinguir uma nota da outra. Tem a inteligência corporal, que é o que os atletas, bailarinos têm, que é um controle e uma consciência corporal, um controle sobre os movimentos mais tem a ver com refinados. aguçado, a pessoa tem uma coisa... Ela tem uma área mais aguçada, um sinal, um sentido mais aguçado. Sim, todos nós temos, isso é importante a gente dizer. Todos nós temos uma ou mais características que nos diferenciam, que são os nossos talentos. Agora, qual que é a diferença da superdotação? É quando essa pessoa tem aquele talento, mas
tão fora da curva, tão fora do normal, que realmente chama atenção. Então é o caso, por exemplo, sei lá, de um Leonardo da Vinci, sabe assim, o Beethoven, que vocês falaram ontem, que você fala, nossa, que capacidade é essa, que talento é esse, que é parece ser sobre-humano, sabe assim, que é muito fora do normal. Então, quando você tem uma característica como essa, que sai muito fora da curva, né, então a gente fala assim, puxa vida, isso é um talento. Só que para a gente dizer que é uma alta habilidade, ela tem que ter um tripézinho, que é uma característica, é um conjunto de características muito acima da média, né? Não pode ser assim, tipo, a pessoa é boa naquilo. Não, ela é concurso naquele negócio, assim, sabe? Muito boa. E ela tem que ter uma capacidade de fluxo, né? Então, assim, um comprometimento com a tarefa. Normalmente, essas pessoas, ela tem uma capacidade de concentração e entrega naquela atividade que ela vai e entra naquilo e fica lá criando em cima daquilo. E, por fim, a criatividade, que também é a capacidade de criar soluções novas. Então, essa pessoa, normalmente, ela sai bem fora da caixinha, né? É o caso do Tesla, por exemplo, que tinha uma inteligência espacial, matemática, né? A espacial, que é a capacidade de você criar uma imagem tridimensional na tua cabeça, com cálculos, com tamanho, sabe aquela coisa toda, que ele criava assim, depois ele desenhava, né? E ele tinha essa capacidade também de fazer cálculos muito rápidos, né? Agora, mas Mirinha, olha só, eu acho assim que, por exemplo, acho que alguns traços de pessoas assim, que pode ser uma criança, você pode às vezes encontrar até um adulto, isso não é comum. Mas isso, eu acho que seria legal a gente, depois dessa baita apresentação que você está explicando, né, o que seria isso, como que se dá, eu acho que tem algumas coisas que assustam. Por exemplo, como lidar com esse tipo de pessoa, porque ela é diferente. Sim. E essa pessoa, se ela não for bem conhecida, podem tratá-la como uma pessoa que tem uma doença, podem tratá-la como uma pessoa superior às outras. Tanto a pessoa que tem essa habilidade, ela pode sofrer, Sim. porque ela está num ambiente onde a maioria não tem essas habilidades. Perfeito. Ela pode ela pode ficar reclusa. Sim. Como trabalhar isso? Como perceber que não é uma doença e é uma pessoa diferenciada? Pois é, você sabe que esse é um ponto importante, que o fato de você ter uma super habilidade não significa que você tenha, que o seu caráter seja melhor. Sim. Porque uma coisa é você ter uma habilidade específica, outra coisa é a formação do seu caráter. Então, você sabe que às vezes alguns pais que têm filhos superdotados, às vezes eles confundem, por exemplo, acham que o filho, meu filho é super mega inteligente e acha que já é um adulto. Então faz cobranças como se fosse um adulto, mas ela é uma criança ainda, então a gente não pode confundir. A outra coisa é, às vezes, os pais projetarem e criarem nessa criança uma imagem muito acima do normal, sabe aquela coisa, tipo, eu sou maravilhosa, e aí o teu ego vai lá em cima, e a criança, ela está formando ainda o seu autoconceito, ela está formando a sua autoestima, e na autoestima a gente cria uma imagem do que é o ideal para mim. E se eu me coloco já no patamar lá acima, né? Então fica complicado, porque para eu lidar com as outras pessoas é complicado também, né? Isso prejudica a parte do desenvolvimento emocional, que é diferente dos talentos que ela tem. Uma outra coisa que eu acho que é importante, padre, a gente dizer aqui, é que a gente tem que diferenciar do autismo, porque às vezes as pessoas, elas associam o fato da pessoa ser super talentosa com o hiperfoco do autismo, do espectro autista. Porque eu já ouvi falar que tem alguns graus do autismo. Isso. Que a pessoa, ela tem uma coisa muito aguçada de inteligência. Ela tem um hiperfoco, às vezes. Hiperfoco. Porém, não é a mesma coisa. A alta habilidade é uma coisa e o autismo é outra. Qual que é a diferença? A alta habilidade, ela não vai ter o comprometimento que o autismo tem. Então, os autistas, por exemplo, eles vão ter um comprometimento, às vezes, na linguagem, na compreensão. Então, por exemplo, a pessoa com espectro autista, ela tem uma dificuldade de interpretar piada. É coisa de duplo sentido, ela tem uma dificuldade de manter uma conversa, ela tem dificuldade de interagir com outras pessoas, uma criança de brincar com outra criança. Já a alta habilidade, ela consegue brincar sozinha,
às vezes ela tem até a preferência de brincar sozinha porque ela consegue ter fluxo ali, mas se tiver que brincar com outra criança, ela vai brincar tranquilamente. Se precisar se comunicar, ela vai se comunicar tranquilamente. Então, ela não vai ter as dificuldades, por exemplo, que o espectro autista traz. Entendeu? Agora, o espectro autista, por exemplo, nesse nível 1, que o pessoal chamava de Asperger, né? Tem a questão do hiperfoco, que às vezes a pessoa se torna muito talentosa por conta de que ela tem aquela coisa de ficar focado numa atividade só, né? Pode acontecer isso, mas não é em todos os casos. Então, mesmo o autismo, cada caso é um caso, e mesmo no caso das altas habilidades, também cada caso é um caso. Então, os problemas, inclusive, eles vão acontecer de acordo com a pessoa e de acordo com como a criança, ela vivencia aquilo. Perfeito. Então, por exemplo, algumas crianças, a questão da tolerância, quer dizer, o que pode virar um problema na vida de uma pessoa é muito particular. Por exemplo, uma criança que tem superdotação e às vezes o pessoal começa a tirar sarro na escola, seu CDF, seu nerd, seu não sei o quê, né? Algumas crianças podem não ligar para isso, mas outras, aquilo pode ser um trauma, um bullying, entendeu? É aquilo que eu falei, de repente pode se tornar uma opressão. Um problema. Um problemão para a pessoa. Né? Então tem muito a ver com a forma como os pais vão orientar essa criança para ela entender. Deve exigir bastante dos pais, né? Com certeza, porque você precisa estimular. E o problema é que as escolas não estão preparadas para dar essa educação especial. Ainda tem mais essa. Porque elas entrariam na educação especial. Então, como você tem crianças com déficit, por exemplo, de aprendizagem, e que a escola deveria estar preparada para isso, os superdotados também. Só que a maioria das escolas não estão preparadas. Até porque não é algo muito comum, é algo assim meio que excepcional. É excepcional, exato. Certo? Então, as questões, elas são criadas dentro de um patamar de, entre aspas, normais. Isso. Fora da curva, não foi pensado para o mundo viver isso o tempo todo. E aí os pais entram nessa questão de observar a velocidade, porque as pessoas com alta habilidade, padre, elas normalmente têm um cérebro diferenciado. É maior e também faz mais sinapses. Por exemplo, Beethoven, Einstein devia ter um cérebro maior. Olha, não sei, mas que eles até roubaram o cérebro do Einstein. Para estudar. Para estudar. Né? Mas assim, hoje, com as pesquisas e a tecnologia que a gente tem hoje, dá para você perceber que as áreas cinzentas, massa branca e tal, elas têm um funcionamento diferente. Os neurônios têm uma formação mais fortalecido, vamos dizer assim, consegue fazer uma conexão muito mais rápida. Então ele tem tipo um raciocínio, sabe aquela coisa assim que você tem o reflexo? Sim. É um reflexo muito rápido. É um reflexo muito rápido. Isso. Então, assim, essa criança, ela se desenvolve com uma velocidade mais rápida e a tendência que ela tem de ficar entediada é maior. Claro. Então, imagina, né, ela já aprendeu lá tudo, o pessoal ainda está lá naquela coisa. Então, está bem lá na frente. É um Pelé na época que ele estava no auge. Então, ela vai ter que se adaptar a essa situação. Como se ela tivesse que dar uns passinhos para trás, às vezes. Mas ela não vai dar, é o modo de dizer, né? Isso. Então, assim, ela vai ter que, para estar com as crianças, é tudo uma negociação. Ela vai ter que ficar por ali e os pais vão ter que trabalhar essa... E depois ela pode se desenvolver em outra área, não tem problema nenhum. Eu acho que é só a gente não olhar isso como um problema, sabe? É olhar para a criança como uma criança. Como uma criança e algo novo que a gente vai ter que aprender a crescer junto com a criança. Isso. Nós temos um VT aqui que fala sobre a cobrança em cima de crianças superdotadas. E, agora atenção, hein? Muita gente, quando vê o filho mexendo no celular, fala, meu filho deve ser superdotado. Como é inteligente? Calma. Hoje, o que eu vejo de pai babão, porque o filho é... Não, inteligente, todos nós somos. E a criança hoje, ela tem um estímulo da pedagogia muito rápida com o celular, acha que ele é superdotado. Cuidado, o superdotado, ele tem características diferentes, como a Americaminha está falando aqui. Então nós vamos olhar aqui agora, esse VT, Mirinha, que fala sobre a cobrança em cima de crianças superdotadas. Dá uma olhada aí. Para algumas crianças chamadas superdotadas, é complicado lidar com essa condição, principalmente quando os pais não colaboram. Muitos pais ficam orgulhosos quando recebem a notícia de que seu filho é assim.
E por conta desse orgulho, acabam pressionando a criança a ser mais inteligente e competente possível. Essas crianças costumam ser cobradas pelas expectativas que os outros colocam em cima dela, causando estresse, baixa autoestima e depressão. O certo a se fazer nestes casos é incentivar a criança a fazer algo que goste ou até apoiá-la em suas decisões, ao invés de cobrá-la por ter uma inteligência acima da média. Olha aí, gente, que legal, hein? É aquilo que a nossa querida Miri Caminha, que não tem para ninguém, a nossa orientalzinha mais linda que tem, inteligente, estava explicando para a gente. Os pais vão precisar aprender também a lidar com as habilidades diferenciadas desse filho. Estimulá-los, mas sem perder a característica de criança. Isso. Tá certo? E assim, o importante também é a gente não valorizar demais essa habilidade, sabe? Como se aquilo fosse, que joia maravilhosa, mas e não comparar. Porque quando a gente começa a comparar o nosso filho com os outros, esse é o grande problema. Porque ou você vai colocar seu filho lá em cima, ou você vai colocar o seu filho lá embaixo. Então, assim, é olhar para o seu filho, ver a necessidade que ele tem, a velocidade que ele pode puxar dele, desse potencial, o que ele pode, dentro de um limite de prazer, né, para ele não ter essa questão da cobrança. Isso acontece muito. Então, a tendência dessa criança a querer responder à expectativa dos pais, entrar em campeonato, esse tipo de coisa, sabe? Jogo de xadrez, jogo do cubo mágico e não sei o quê, isso é muito fácil. E a própria criança começa a se cobrar, porque como ela é valorizada pelo talento dela, ela acha que ela só é valorizada se ela for a melhor. Se algum dia ela errar, ela pode achar que ela não é o suficiente, ela não vai ser amada, vai perder o amor das pessoas, entendeu? Entendi. Aí, Barba, você está entendendo direitinho? Seu filho agora está querendo jogar, ele quer brincar de xadrez com você, ele só te dá baile no xadrez, que eu fiquei sabendo, tá? Gente, peraí, sério mesmo? Mirinha, mas olha, eu acho que a gente deu nós fizemos uma explicação muito legal com você aqui, porque é só o fato de entender que não é uma doença, são casos especiais no sentido que não é comum ter pessoas assim, com essas habilidades. Porém, elas são pessoas comuns. São pessoas comuns. A habilidade é incomum, mas são pessoas comuns. Que tem que ser tratada, a gente não pode perder. Deixando ela viver cada fase dela, mas deixando elas também desenvolver aquilo que é próprio delas, onde o pai e a mãe também precisa podar na medida do possível. Isso, normal, vai ter uma educação normal. Que não é uma doença, como a Mirinha explicou, ela diferenciou muito o que é o autismo, o grau dele, com uma pessoa superdotada. E filhos inteligentes, que bom que você tem. Normalmente o superdotado, ele ele mostra umas coisas assim que fora nós do comum. pais, né, achamos que nossos filhos são sempre superdotados. Isso. Agora, padre, eu também quero fazer um convite aqui para quem quer conhecer um pouco mais da sua própria inteligência, desenvolver seus próprios talentos. Então, manda um e-mail para atendimento@meiricamia.com, que eu tenho um processo de mentoria onde eu ajudo a pessoa a florescer nesses talentos dela e transformar esses talentos em negócios. Mirinha, você é muito querida, as pessoas querem seguir você. Obrigadíssima. Muitas pessoas querem também contratar o seu trabalho. Pega aí os contatos da Mirinha. Instagram, tá Meire Caminha. Aí, Mirinha. Ai, padre, obrigadíssima. Você é maravilhosa. Ai, amo você, obrigada. Mirinha, Caminha, não tem pra ninguém. Próximo bloco, Padre Marcos, viva o Palmeiras, hein? Te espero no próximo bloco aí. Marcinha.